chegou algumas questões aqui falando sobre tratamento, tudo. Então, eu gostaria de saber. Primeiro, não tem cura, né? Não é uma doença que tem cura. Não. Curiosidade minha, você acha que com o avanço da tecnologia, um dia pode ter uma cura ou não? Eu acho que qualquer pessoa que trata paciente com doença grave tem que achar que tem, que alguma hora vai ter Vão na verdade descobrir. tem bastante coisa, tem muita pesquisa sendo feita, então acho que não é a gente não está esperando uma coisa, como é que fala? Impossível, acho que não, acho que é só uma questão de tempo mesmo. Pode acontecer. E tem como prevenir, antes da gente entrar no tratamento, tem alguma coisa, é o que você falou, não acusa nos exames, então não tem como eu estar sempre periodicamente fazendo exames para saber que talvez eu tenha para dar uma prevenida? Não, não tem nem nada que a gente possa fazer por enquanto para prevenir a doença. Só, assim, o que acredita-se é que pessoas, talvez, é a mesma coisa de sempre, né? Você sabe levar uma vida saudável, fazer exercícios, mas a princípio, específico para a doença de Parkinson, não. Tá ok. Doutora Eu Luciana? acho que só prevenir as complicações mesmo. A partir do momento que o paciente já está acamado, o grande fator assim de óbito são as doenças respiratórias, as úlceras de pressão. Então, a partir do momento que a gente parte para o lado da vida saudável, retarda mesmo esse avanço da doença. E por dia são 160 novos casos no mundo. 169. Então, assim, o que saiu ontem no blog do mal de Parkinson, que é o mais recente assim de trabalhos, né? São 160 por dia. Você Então, tem o nome do blog aí? É maldeparkinson.blogspot.com.br. maldeparkinson.blogspot.com.br. Acho que daqui a pouco a gente põe aqui embaixo para vocês anotarem qualquer coisa. Falando então de tratamento, além dessa coisa, desse elemento conjunto, né? A fono, a físio, talvez um psicólogo, neuro, atividades físicas, não se afastar das atividades sociais, medicação, assim, tem que entrar, às vezes não é necessário. Hoje em dia acredita-se que deve se entrar com medicação. Se o paciente está tendo sintoma a ponto de alguma forma prejudicar as atividades diárias dele, você entra com medicação. A medicação que você vai entrar pode variar entre diferentes casos, você leva em consideração a idade do paciente, se ele tem alguma outra doença, mas o tratamento é primordialmente medicamentoso hoje em dia. Existe a possibilidade da cirurgia, que você chegou a mencionar antes comigo. A cirurgia é reservada para alguns casos específicos. São normalmente pacientes já de uma fase moderada, normalmente da doença, moderada para avançada. Então deixa eu só te interromper, porque tem uma questão sobre isso, daí a gente já encaixa com o que você está falando. A Iracema Teixeira de Castro, ela é de Nerópolis, Goiás. Goiás sempre participa, eu fico muito feliz, viu, gente? E ela fala o seguinte: gostaria de saber se a cirurgia existente hoje tem efeitos positivos para o parkinsoniano que apresenta somente rigidez e lentidão. Em geral, a gente não faz cirurgia não está indicada ainda, pelo menos, para casos muito leves. Entende? Se o paciente só tem rigidez e lentidão, a princípio você trata com medicação. Por quê? A cirurgia, ela também retarda ou ela ameniza para sempre? Esse para sempre, eu digo assim, a longo prazo ou não? O problema, são vários problemas, na verdade. A cirurgia não é indicada para todos os pacientes devido à presença, às vezes, de comorbidades clínicas, outras coisas. O paciente tem diabetes, hipertensão, paciente idoso. Depende um pouco dos sintomas que os pacientes estão apresentando. E ela realmente não foi estudada ainda em pacientes com doença muito inicial. A verdade é essa. Ela sempre foi, ela está sendo até indicada cada vez mais precocemente, mas ainda espera-se que o medicamento tenha algum tipo de problema para você indicar. Ela bem indicada, ela pode trazer muitos benefícios para o paciente, sim. Tanto melhora dos sintomas da doença, como diminuição dessas complicações que podem estar associadas ao tratamento e melhorar mesmo a qualidade de vida dos pacientes. Agora, o problema é que a doença continua progredindo, então acontece independente da cirurgia. Por isso também que já em casos mais avançados. De qualquer forma, você faz a cirurgia em casos mais avançados, para aquelas pessoas que você falou que talvez tenham um grau um pouco maior, essa degeneração mais rápida. Depois volta tudo? Depende de como esses pacientes evoluem, mas sim, a princípio a doença vai continuar progredindo, sim, e eles vão ter algumas outras complicações relacionadas a isso, né, a progressão da doença.
Um dos grandes desafios hoje em dia na doença de Parkinson, na verdade, é justamente esse. São esses pacientes muito avançados já, que não respondem já tão bem à medicação, ou até que já fizeram a cirurgia, mas que já estão realmente também numa fase muito avançada. Essa é a fase que a gente hoje em dia não consegue fazer muito, no final das contas. No início e em fases mais moderadas, a gente ainda tem muito a oferecer para o paciente, e os pacientes, alguns evoluem muito bem por muitos anos. Então, é justamente essa fase muito avançada que eu estou falando mesmo. Já é que hoje em dia é a grande dificuldade terapêutica da gente. Então, geralmente nessa fase mais avançada, acaba não tendo mais resposta, nem o trabalho da fono, nem o trabalho da fisioterapeuta? Não, eu acho que a gente tem ainda, continua, só que com outro enfoque. Não seria tanto da marcha em si, mas a prevenção de complicações respiratórias, né, Mariana? Prevenção de atrofias, aí é um enfoque mais mesmo, quase que paliativo, né, Renata? Tá, que naquele momento não vai ter aquela resolução que teria no início. É a mesma coisa, não é que o remédio não faça mais efeito, mas é diferente o que você espera do medicamento nessa fase. Não é que o remédio perde a eficácia durante o tempo, não, porque o grau já é outro. Isso, exatamente. Quais são os tratamentos que você usa, Omar? Então, como essa doença depende, ela é específica, cada pessoa tem um jeito. No meu caso, por exemplo, eu tenho assim, ela está estável já vai fazer pelo menos uns 6 anos. Está estável? Faz uns 6 anos pelo menos. E inclusive o remédio que eu tomo, às vezes até deixo de tomar um deles só para ver a reação. Me sinto bem só com um, porque eu tomo 2. Os remédios depende, é específico para cada pessoa. Tá. Você toma um, toma 2, associa mais um terceiro, até às vezes até um quarto remédio, né, doutora? Então depende da pessoa. Agora, aí a dosagem que vai sendo definida assim, conforme você vai experimentando, né? Não tem uma dosagem específica para cada um. É tudo teste. Certo. Você sente bem com um remédio, não sente bem com o outro, um pouco de um pouco do outro. Então depende da pessoa. No meu caso, eu tomo 2 remédios, um associado ao outro, e às vezes eu tomo um só. E realmente, assim, no meu caso, eu acho que os exercícios que eu faço têm me ajudado muito. Tanto é que está estável realmente, já faz 5, 6 anos que eu tomo o mesmo remédio, sem aumentar nada da dosagem. Isso é raro, doutora, ou não? Tem muitos casos assim de que a doença estagna. Eu não diria que é raro, mas também não é o mais comum. Entendi. Então, o Omar também é um privilegiado. Sou. Ó, que bacana, hein, Omar? Por isso que nem quer ser chamado de senhor. Muito bom. Bom, agora a gente vai ver a sensibilidade. Eu estava falando, né, que as pessoas que têm a doença de Parkinson têm uma sensibilidade muito incrível, né? A gente viu as pessoas que tocam, que fazem esculturas, né, que esculpem, que pintam, enfim. E a gente tem também essa coisa que também acho que já vem da alma. Então a gente vai conhecer o biólogo e fotógrafo George John. Vamos ver a história dele. George tem 62 anos, é biólogo e apaixonado pela natureza. Olhando essas imagens, não tem como duvidar. George é um grande fotógrafo. Esta paixão por fotografia é quase desde a infância. Mesmo como criança eu gostava de tirar fotos, que eu vi meu avô tirando fotos de gente, de paisagens. Gostei da ideia de captar imagens, né? E desde então eu gosto muito de fotografia. Com muita atenção, ele passa horas e horas analisando as plantas. Tudo para achar o momento certo para fazer a melhor imagem. Existe um mundo ao redor de nós que nós passamos praticamente sem perceber. Nos pequenos detalhes de plantas, animais, tem imagens lindas e coisas muito bonitas para ver. E a maioria das pessoas nunca percebem que isso existe. Então, uma das coisas que eu tento fazer com fotografia é trazer estas imagens, expor estas imagens para pessoas verem que mesmo um quintal da casa tem muita coisa interessante que você nem imagina que existe. O Parkinson faz parte da vida dele há 13 anos. Mas George é mais um dos exemplos de vida, garra e muita força de vontade. Você não pode simplesmente ficar parado, ficar em casa chorando ou qualquer coisa assim. Isso não vai adiantar. Então o negócio é tentar
continuar a vida no máximo possível que você é capaz. Tem dias quando dificulta muito porque se fica desanimado, se fica sem realmente muito vontade de sair ou coisa desse tipo. Mas, por outro lado, isso é compensado por outros dias que são maravilhosos e você sai e anda e realmente se fica dentro da natureza e aproveitando o que a natureza tem a oferecer, né?